irmãos, hoje quero falar a vocês especificamente sobre ser nomeado para dar fruto. Ser nomeado para dar fruto. Deus escolheu você para que você seja uma bênção e que você possa dar frutos. Se o irmão não estiver dando fruto, é porque o irmão está sofrendo algumas coisas. E eu escolhi essa mensagem de hoje porque eu venho trabalhando com vocês ao longo dessa semana sobre como ser uma bênção à luz da palavra. Mas, pastor, para que então eu quero conseguir as bênçãos? Para que então eu quero conseguir as coisas para mim? Para que então eu quero receber essas bênçãos? Eu quero receber, conseguir essas bênçãos para dar fruto. Deus escolheu você para dar fruto a outras pessoas. E por isso eu quero conversar com você no dia de hoje acerca desse assunto. O texto começa dizendo o seguinte: o texto base de meu sermão encontra-se em João capítulo 15, versículo 16. Diz assim: Não me escolhestes, não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que você vá e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir em meu nome, pedireis ao Pai, e ele vos conceda. João capítulo 15, versículo 16. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas o Senhor que escolheu a mim, o Senhor que escolheu primeiro você. Por isso a importância de você compreender aqui algumas coisas. Dentre elas, eu percebo nessa passagem bíblica que o Senhor Jesus Cristo, ele revela aqui o propósito para qual ele chamou a gente, o propósito por que ele nos escolheu. Não fomos nomeados pelo Senhor, nós fomos nomeados pelo Senhor para quê? Para dar fruto. Deus escolheu você para um propósito, e eu sempre tenho falado sobre essa questão da identidade e o propósito que a Igreja Adventista vem sempre falando, né? A reforma que temos que fazer no movimento que estamos indo rumo ao céu. E ela sempre vem falando sobre esse movimento nosso de nos reformar, nos aproximar mais do Senhor. E eu sempre tenho falado a vocês sobre ter esse propósito muito claro, para que não percamos a nossa identidade como povo de Deus. Então, propósito nosso e nossa identidade. A Igreja Adventista já de alguns anos vem falando sobre esse tema. E eu hoje estou exacerbando a vocês e abrindo um pouco mais esse tema a vocês. E por isso hoje falo que, de acordo com a palavra, Deus nos nomeou para que nós dessemos fruto. Deus nos chamou para darmos esse fruto. E não só que esse fruto permaneça, ele nos chamou pelo nome e nos designou, de acordo com a palavra aqui, para uma grande obra, a obra de darmos frutos. Ele nos escolheu a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para quê? Para que você vá e dê fruto. E que mais? Para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto eu pedi no nome dele, no nome do Pai, ele conceda a você. Primeiro item que eu percebo quando leio esse versículo bíblico aqui. A primeira coisa que eu estou percebendo quando olho para esse versículo é o seguinte: ele escolheu a gente primeiro. Você pensa que é porque você é bonzinho, que você está no Gol Six, você pensa que é porque você é gente boa, que você está com a gente aqui. Não. Deus escolheu você primeiro. E isso é importante você pensar. Quando Deus escolhe você primeiro, então você sabe que você tem dado o primeiro passo no caminho certo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, de João, capítulo 15, versículo 16. Ou seja, Deus escolheu você primeiro. Não tem condição de você pensar que você está aqui no Gol Six porque você é bonzinho, porque você acordou cedo. Não. Foi o Espírito Santo futucar você lá
chamar você. Ele se levantou de onde estava, foi atrás da ovelha perdida de Israel. Hoje essa palavra é para você. Hoje nós queremos que você ouça o que eu tenho a te falar. Você tem tantas vezes orado, pedido para eu falar contigo. Pronto, eu estou falando contigo. Acorda, vem para cá, vem comungar, vem estar conosco nesse processo de caminhada. Então, veja, Deus chama você primeiro, Deus escolhe você primeiro. E por isso eu quero abordar esse tema com você. A palavra diz que foi o próprio Senhor que nos escolheu primeiro. Foi o próprio Deus que chamou a gente. E não só isso, Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo afirma aqui algumas coisas. Veja só o que Paulo afirma. Dentre as afirmações, que são diversas, do apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação ímpar. Veja o que a palavra diz. Paulo afirma que ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Para quê, pastor? Para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. Deus nos escolhe desde a fundação do mundo para quê? Para sermos santos. Para que nós recebamos a porção de bênção do Senhor. E por isso a importância de você compreender o que nós estamos falando aqui. Vejam o que mais a palavra nos diz aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela salvação, para a santificação no Espírito e fé na verdade. Não é só para você ser da igreja e tal lá, não. É para você ter uma fé no Espírito. E esse negócio de escolher e dar frutos, eu estabeleci aqui com vocês, de acordo com um autor secular, na época da minha faculdade de administração, teve um professor que falou para nós que para nós darmos frutos, para nós prosperarmos, crescermos, desenvolvermos, né? A palavra que ele utilizou de prosperidade, obviamente, na faculdade de administração, ele estava falando sobre questões financeiras, mas eu quero utilizar o que o meu professor me falou na época para que você também possa crescer e prosperar em outras áreas de sua vida. Por quê? Porque eu julgo que a ferramenta que ele nos passou e que eu vou passar para você, e eu tenho as minhas anotações do colégio, vão te ajudar. Primeira coisa que o professor havia falado, que quem quer dar fruto precisa ter produtividade. Quem quer dar fruto precisa executar tarefas. Tem gente que não dá fruto, que não cresce. Por quê? Porque não executa as tarefas. Como é que é isso, pastor? Bem, você precisa estabelecer coisas que você quer fazer na sua vida. Para o dia de hoje, fazer coisas na sua vida para essa semana, para este mês, para este ano e para esses próximos 5 e 10 anos. Estabelecer o alvo que você quer chegar. Mas veja que alvo, ele não é teto, alvo é piso. Então você tem que pisar em cima do seu alvo. E para isso, para dar fruto de acordo com o texto bíblico, a pessoa precisa ser produtiva, executar tarefas. Só que tem gente que não executa as tarefas. Tem gente que quer ser produtiva, quer ser bênção, mas não executa tarefas para isso. Tem gente que no início do ano, né, um monte de irmão começa a estabelecer um monte de coisa para fazer. Não, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou ser melhor nisso, vou emagrecer, não sei o quê, mas não estabelece as tarefas. E esse professor nosso, obviamente, anos depois, eu li isso no livro Os 5 Hábitos ali de Franklin Covey, né? E ele declara que um desses hábitos é para que você possa desenvolver a sua produtividade ou dar frutos de acordo com a palavra. Aqui você precisa ter as suas medidas de direção. Medidas de direção são coisas que você irá fazer que vão te compelir a alcançar o resultado que tu queres. Por exemplo, se tu queres ter uma vida melhor, com maior saúde, estou dando um exemplo, tá?
Você precisa estabelecer 3 medidas de direção que vão garantir durante esta semana que você tenha uma melhor saúde. Exemplo, vou dormir até 10 horas da noite. Não vou tomar líquido na refeição. Não vou, ou melhor dizendo, vou tomar o meu remédio no tempo certo. Vou fazer a caminhada. Vou, sei lá, fazer. Eu não sei qual é a medida de direção que você vai fazer para que você vá e dê fruto. Deus quer que você dê fruto. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Só que como eu posso fazer isso, pastor? Quando eu desenvolvo as medidas de direção que esse autor fala. Se você não começar a desenvolver as micro realidades, as micro medidas de direções, os micro resultados na sua vida, você não vai conseguir alcançar as coisas maiores. Por exemplo, uma vez eu falei para você, eu lembro que eu falei aqui no Goal Six, que você tem que começar a arrumar a sua casa. Por que arrumar a sua casa? Porque a sua casa é um reflexo de como está a tua vida. Se tua casa está toda bagunçada, se tua casa toda desarrumada, se as coisas estão todas desorganizadas, é porque dentro da sua própria cabeça está tudo bagunçado, tudo desorganizado. Se você tem um monte de coisa e você carrega um monte de coisa, é porque a tua vida está muito pesada. E por isso, uma vez eu falei aqui no vocês que você deveria começar a limpar seu guarda-roupa, tirar as roupas antigas que você já não usa, tirar as coisas que já não te servem mais, começar a vender as quinquilharias que existem dentro de casa. Para quê? Para que você, que quer andar mais rápido, que quer ser melhor, que quer dar maior fruto, você faça o quê? Você tenha menos peso e você consiga andar mais rápido. Como eu faço isso, pastor? Quando eu começo a ajeitar aquilo que está ao meu redor. Se você vive relacionamentos quebrados, se você vive uma vida cheia de problemas, se você vive tudo com as coisas tudo bagunçado, é porque isso só é um reflexo de como você está. Eu já até disse, eu não sei se eu falei aqui, lave seu carro, meu irmão. Cuide de sua aparência, cuide das coisas. Por quê? Porque isso é um reflexo de como está dentro. Se você não começar a arrumar seu carro, arrumar suas coisas, você corre sérios riscos, querido irmão, de deixar as coisas que estão dentro de você virem para fora e nortearem toda a sua vida. Por isso eu estabeleci, junto com o meu professor, que o primeiro item para que você alcance o fruto que você quer, porque tem gente que está comendo o fruto, e eu quero que você faça esse cálculo. Eu estou dando para você aqui hoje, no Goal Six, uma maçã. E nessa maçã tem não sei quantas sementes. Se você pegar o meu sermão e comer esse sermão e não aplicar esse sermão, não plantar esse sermão, então a cada dia você vai estar comendo um sermão que eu estou falando aqui e não vai fazer diferença nenhuma. E você vai vir sempre aqui em busca de novos sermões. Mas se você pegar o meu sermão, não vou comer hoje esse sermão. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir o que o pastor Anderson está falando, vou abrir a maçã, o sermão que está sendo dado, o fruto que está sendo dado, certo? E vou tirar essas sementes e vou plantar essa fruta que ele está me dando. Eu vou plantar essa semente que ele está me dando. E agora está aqui, a semente, estou dando na tua mão. Agora tu vai pegar essa semente e vai plantar. Isso pode levar algum tempo. Mas aquela maçã que você não comeu, porque você plantou a verdade no seu coração, ela começa a crescer em você como uma árvore frondosa. E agora você terá novos frutos. Quanto é que dá uma macieira? Cada maçã tem, sei lá, deve ter umas 15 sementes, 10 sementes cada maçã. Não sei, vamos botar que seja 10 sementes. Você planta 10 macieiras. Quantas maçãs uma macieira dá? Eu não sei, sei lá, dá assim, 100 maçãs, uma macieira dá, vezes 10, 1000 maçãs você vai ter. Por quê? Porque um dia você resolveu aplicar o conteúdo do sermão na sua própria vida e abençoar 1000 novas pessoas, dando 1000 novos frutos. E você não comeu a semente de agora. Por isso, o primeiro item que esse meu professor havia falado, e olha que eu estou usando coisa do colégio, tá, irmãos? Coisa que a gente aprendeu na faculdade de administração do colégio. Produtividade é executar tarefas. Querer dar frutos é executar tarefas. E se você estabelece que você quer fazer uma coisa na sua vida durante essa semana, durante este dia, você tem que executar a tarefa. Por exemplo, eu quero limpar meu e-mail, eu quero limpar o meu celular, que é um monte de aplicativo, tudo doido, tudo não sei aonde, eu vou organizar isso daí.
Por quê? Porque na sua vida é um monte de ideias, um monte de coisa para fazer, que é tudo doido. Eu tenho tanta coisa para fazer e não sei o quê, pastor. Eu tenho até que desligar agora, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, pastor. Eu estou com a vida toda corrida e tudo mais e tal. Bem, irmãos, talvez você tenha que começar por onde você está. Comece pelo mais fácil. Comece apagando as coisas do seu celular. Comece a tirar as coisas que estão te distraindo. Comece a arrumar a sua própria fisionomia. Comece a arrumar suas unhas. Comece a organizar suas roupas. Comece a ter as coisas organizadas. Se você entender o que nós estamos propondo aqui, então tudo vai se arrumar. Por quê? Porque o primeiro pilar para que você dê fruto de acordo com a palavra é ser produtivo. E com esse sentimento, 2 Tessalonicenses, capítulo 13, capítulo 2, versículo 13, está escrito: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus escolheu você para quê? Para dar fruto, para você ser uma bênção. Atos capítulo 9, versículo 15, o autor bíblico declara que o Senhor disse a Ananias acerca de Paulo. Veja o que Deus falou a Ananias acerca de Paulo. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. Veja que a palavra está te dizendo aqui que Deus escolheu Paulo para ser o quê? Uma bênção. Qual é a terminologia bíblica aqui? Vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Deus escolheu Paulo para ser um vaso abençoado, um vaso escolhido pelo Senhor. Deus está falando com você que ele te escolheu. Só que é o seguinte, agora que ele te escolhe, tu tens que fazer algumas coisas na tua vida para pegar essa semente que Deus está te dando e fazer ela crescer, fazer ela prosperar. Bem, Gálatas capítulo 1, versículo 15, Paulo confirma que o Senhor lhe escolheu antes mesmo de ele nascer. Deus escolhe os seres humanos antes mesmo dos seres humanos nascerem. É um fato. Você, querido irmão, antes mesmo da sua mãe conceber você, Deus te escolheu. Então, não pensa que você está vagando no mundo, você está aí de qualquer jeito. Não. Deus escolheu e há um propósito claro, há um plano muito claro para a tua vida. O problema está que você não sabe qual é esse plano às vezes. O problema está que Deus tem traçado uma vida gloriosa para ti, mas tu não sabes qual é o mapa para encontrar essa vida gloriosa que Ele está te dando. Por quê? Porque Ele já te deu esse mapa e você perdeu. Lembra da história da velhinha que morreu e do dono da casa que deixou o testamento? Como ela não sabia ler, o que ela fez? Emoldurou aquele testamento do seu senhor. E anos depois, aquela mulher muito doente passa o médico lá e fala: cara, o que é isso aqui? Isso aqui foi o meu senhor que me deixou, né? Rapaz, você não sabe o que está escrito aqui? Não sei, não sei ler, mas eu achei bonito, né? Em honra a ele, grudei aí num quadro. Isso daqui é o testamento que ele deixou. Todos os bens ele deixou para ti. Tem gente que não sabe como prosperar. Tem gente que não sabe ler a carta da palavra, que é a carta que Deus deixou, o testamento que Deus deixou para ti. E você nem sabe que você tem algumas condições, algumas bênçãos para usufruir nessa vida. Você nem sabe que as coisas que o Senhor te deixou é para a tua própria bênção. Então você vive uma vida de luta, vive uma vida sofrida, vive uma vida cheia de problema, porque você não sabe do testamento. E o primeiro item que ele deixa nesse testamento, que faz muito sentido no nosso sermão, é você ser produtivo, para que você dê fruto. Para isso acontecer, você tem que executar tarefas. Estabeleça no dia de hoje uma tarefa, eu vou deixar para você. Você vai pegar e estabelecer no dia de hoje coisas que você tem que fazer no dia de hoje. Eu já disse para você, não sei se você fez, escolher 5 pessoas para você abençoar. Já disse para você da outra vez, ande por sua casa e escreva coisas que você tem que fazer na sua casa essa semana, no dia de hoje. Olha, você vai lá para o fundo da casa e vem.
tem que tirar essa roupa de cima da geladeira, tem que fazer não sei o quê, tem que trocar aquilo ali. Comece a colocar. Por quê? Porque tu está melhorando todo o ambiente para que você emagreça e seja mais rápido, para que você diminua as pressões que você tem e seja mais rápido, para que você comece a desovar os problemas, para que você comece a ser mais produtivo. Sabendo disso, eu falo porque é o seguinte, o pessoal que mexe com carro, né, eles fazem de tudo para economizar, tirar alguns itens do carro para deixar o carro mais leve. E se o carro ficar mais leve, ele vai andar muito mais rápido e com muito mais economia. Se tu tens uma vida muito pesada, se tu tens uma vida cheia de problema, então significa que você não está andando rápido, você não está leve e você não vai chegar primeiro. Você talvez nem chegue lá. Por quê? Porque você está gastando muita energia para viver essa vida. Sua vida está demasiada pesada. Ai, pastor, estou com problema com o esposo, estou com problema de saúde, estou com problema não sei o quê, estou com problema com Deus e o mundo, estou com cheio de problemas, estou com dívida, pastor. Por quê? Porque tua vida está muito pesada, poxa. Tu não está entendendo o que o texto bíblico fala para ti. E sabendo disso, um segundo aspecto que eu declaro quando eu leio esse verso de Jesus Cristo, né, falando sobre dar frutos, né, o verso inicial de nosso sermão, não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para quê, irmãos? Deus nomeou você para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto faça o quê, irmão? Permaneça. Tem gente que ganha dinheiro, mas o dinheiro não permanece. Tem gente que consegue coisas, mas as coisas não permanecem. Deus quer que você seja abençoado, que você tenha a bênção, mas não deixe o inimigo roubar. Que você permaneça. Para quê, pastor? Permanecer, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Tudo que você fizer em nome de Jesus, o Pai conceda a você. E por isso eu declaro que há um segundo aspecto sobre esse item aqui que estou abordando com vocês. Eu sei que às vezes eu falo meio técnico, meio assim e tal, mas pega a ideia. Há um processo claro aqui. O primeiro item que eu estabeleci é o item de ser produtivo, fazendo referência a esse episódio de dar frutos que o texto bíblico nos fala. E eu contei para vocês acerca da maçã. Em vez de você ficar pegando dinheiro, comendo dinheiro, gastando as coisas com os bens que você quer, que tal você investir esse dinheiro? Em vez de você pegar as coisas, as bênçãos que Deus te der, que tal você investir naquilo que é realmente produtivo e que vai te fazer crescer? Segundo aspecto, processo. Marcos Lemon, ele é um camarada aí da América, ele é um grego. E Marcos Lemon, ele é um cara que se tornou especialista em pegar empresas que estão quebradas, ele compra essas empresas quebradas e há uma série que ele produziu de que como ele faz para negociar com essas empresas, como ele compra essas empresas, ele declara, olha, por uma semana, por um mês, por um período X, eu vou ser o camarada que manda na empresa. Porque eu vou mudar pessoas, processos e produtos. Ele declara que ele precisa mudar esses três aspectos na empresa para que ela se torne uma empresa que produza frutos, para que ela torne uma empresa melhor, porque a empresa está quebrada. A empresa está ruim e o cara ia fechar a empresa, então Marcos Lemon chega lá e ele compra a empresa. Bem, primeiro item que eu percebo que ele fazia e que Franklin Covey também declara em seu livro e que a palavra nos traz essa ideia de dar fruto, de ser bênção, é que, como segundo item, ele precisa criar um processo muito claro. Por exemplo, você tem que criar na sua própria vida eu faço isso com os meus meninos, né? Treinando eles. Nós criamos um processo dentro de casa. Olha, é chamado na vida materna de rotina. Você tem que criar uma rotina. Eu vou fazer isso, isso e isso. Porque o seu cérebro ele já está acostumado com algumas rotinas, irmãos. O seu cérebro já tem algumas rotinas. Você chegou, um monte de cansado, tira o sapato, vai não sei o quê, deita no sofá, pega o celular, faz não sei o quê, esquenta qualquer coisa, come e vai deitar. O seu corpo está numa certa rotina. Você precisa quebrar esses padrões para que você possa produzir mais. Você tem que mexer a terra para que a terra crie o humo e faça com que as coisas comecem a funcionar para as raízes. O processo é definir as etapas e criar uma metodologia do que você vai fazer.
E esse meu professor, lá na época da faculdade, quando ele me declarou isso daqui, eu estabeleci que se eu não tivesse uma rotina, se eu não tivesse um processo definido, se eu não o criasse, certamente eu não receberia. Por isso, não carregue, querido irmão, na sua própria vida, que após de você validar esse projeto, esse processo, essa forma de viver, depois que você fala assim, olha, isso dá certo. Se eu começar a arrumar minhas coisas, se eu começar a arrumar os aplicativos do meu celular, se eu começar a me organizar, parece que tudo está se organizando, parece que eu estou me sentindo bem nessa casa, parece que eu estou me sentindo bem, tem tarefa para cada um, eu estou cumprindo minhas próprias ordens, minhas próprias tarefas. Eu falo o seguinte, na minha casa, quando eu cresci com o papai, tinha tarefa para todo mundo. Eu era o cara que lavava a louça. Mesmo quando nós tínhamos em casa empregada, cada um pegava o seu prato e levava para a pia. Nós tínhamos que arrumar nossa cama, isso desde menino. Nós tínhamos que lavar. Eu tenho um empregado em casa, tendo máquina de lavar, papai nunca deixava eu lavar minha cueca. Minha cueca a gente lavava debaixo do chuveiro. Ou seja, tinha uma tarefa para cada um, tinha um processo que o papai criou com a gente. E por isso, na minha cabeça, funciona muito fácil quando eu leio o texto bíblico que fala justamente sobre Deus nos chamar para dar frutos. Tem que dar certo a sua vida. Tem que dar certo as coisas que você tem. Se você não está dando certo, é porque você está estragando os frutos que o Senhor está te dando. Como eu faço, pastor, então, para não estragar? Eu vou dividir essa mensagem em três tarefas, em três processos. O primeiro de hoje em dar frutos, depois amanhã e depois no domingo. Eu estou dividindo em três para quê? Para que você possa compreender de forma mastigada de que, após você validar o método, eu quero que você ajude as pessoas com ele. Eu estou falando para ti aqui esse tema de hoje, por quê? Porque eu estou tentando ajudar outras pessoas a serem engajadas nesse processo. Processo, pessoas e produtos, diz Marcos Lemon. Ele julga que para dar fruto, para que a empresa se desenvolva, essas três áreas precisam acontecer. E por isso ele modifica as pessoas. Olha, gente que eu já disse para você, à luz de Nirod lá, né, da Torre de Babel. Gente que está junto de você e não tem o mesmo propósito, sai de perto dessa pessoa, ela não é para estar contigo. Um funcionário que está contigo e não está com o mesmo propósito, ele é para ser mandado embora. Você tem que ter gente que, eu já disse para vocês, eu falo para meus jovens, gente que você for namorar tem que ser como? Não precisa ser o mais bonito, o mais inteligente. Se isso vier e agradar seus olhos, ok. Mas o principal é uma pessoa que tenha o mesmo propósito, que esteja indo para o mesmo lugar que você. Aí sim faz sentido você namorar essa pessoa, casar-se com ela e por aí vai. Por quê? Porque vocês estão num processo de irem para o mesmo lugar. Então as coisas vão se ajustar. Então, à luz do que a palavra diz, e eu faço referência ao sermão que falei, né, para os meus jovens, de que a questão do jugo desigual é justamente porque um está indo para um lado, é um pesado assim, e o outro está indo para o outro lado, é outro pesado assim. Então, vai machucar a vida de vocês nessa caminhada que vocês vão viver juntos. Daí a importância de você compreender a pessoa. Você tem que ter gente que esteja alinhada junto com o seu mesmo propósito. Você tem que ter um processo, e por isso estou falando aqui a você como dar fruto, ter um processo adequado para isso. E você tem que ter o produto. O que é que você, da sua vida, está saindo? Está saindo bênção? Da sua boca está saindo bênção? Você só vive a vida reclamando? Você só vive a vida maldizendo? Você só vive a vida falando coisas mais? Você só vive a vida reclamando de pessoas? Você nunca fala de ideias? Você só fala de pessoas? Eu estava conversando uma certa vez com a gente caminha, né? Eu e uns irmãos, que eu estou criando uma onda. Se eu não criar essa onda, eu mesmo vou esmorecer. Por isso que eu tenho que colocar anciões, colocar gente para correr comigo, para caminhar comigo. E a ideia é clara. Eu estava conversando com eles e a gente estava falando sobre uma determinada pessoa. E eu falei, gente, bora parar e tal. Não, porque não sei o quê. Eu falei assim, ó, nós estamos nos tornando escravos dessa pessoa. Você gastou, né? Falei com fulano e tal. Você gastou, fulano, quase 30 minutos, 20 minutos da nossa caminhada aqui falando sobre essa pessoa. E eu julgo que você está certo. De fato, essa pessoa tem essas dificuldades, mas deveríamos gastar, ou melhor dizer, investir nossa energia
em ideias sobre como nós podemos viver melhor ou sobre outros aspectos. Por quê? Porque a gente está carregando um peso muito pesado, atraindo uma coisa muito pesada para a gente, quando que deveríamos estar falando, e a própria pessoa que, eu falei assim mesmo, a pessoa que está falando aí está dormindo, está deitada agora, tomando chocolate quente, e você aí sofrendo com essa pessoa que te machucou no passado. Veja, isso só acontece se você entender esses 3 itens. Pessoas, né, ou melhor dizendo ali, pessoas, processos e produtos. À luz do que Marcos Lemon declara, que para poder a empresa dar fruto, ele precisa modificar essas 3 coisas. Você tem que ser a empresa. Você é o camarada que tem que gerir a você mesmo. Imagine você como sendo um batalhão do Senhor. Imagine você como sendo uma usina de força para a obra de Deus. Imagine você como sendo um negócio poderoso que Deus criou na terra aqui. Mas, pastor, eu não estou sendo poderoso, pastor. Eu não estou sendo cheio de força. Eu não estou, pastor, sendo a bênção que eu quero e que Deus quer para mim. Então, você está comendo o fruto do Senhor. Você foi nomeado para dar fruto, não é para comer. É para você fazer o quê? Plantar. Planta, meu irmão. Planta, 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 planta. Vai chegar um momento que você vai ter tanta coisa que você plantou, tanta coisa que você fez, tanta bênção que você fez, que isso vai começar a voltar para você, você não sabe nem de onde está vindo. Vai começar a vir. Eu estou plantando sementes boas na vida de pessoas que eu nem conheço que estão aqui no Gol Six. Um dia essas sementes virão, vão voltar. Por quê? Porque eu estou abençoando o mundo. Eu estou abençoando os irmãos do Gol Six. Eu estou indo avante. Só que eu sou o maior abençoado do processo. Por isso que quando o texto bíblico diz, você foi nomeado para dar fruto, é com esse sentimento, é com essa perspectiva que você deve olhar. Como eu faço? Não teoricamente, mas de forma prática. Como eu faço para dar frutos? Então, esses autores, que são técnicos nessa área de dar frutos, vão te dizer de forma muito clara, porque a Bíblia já está te dizendo, você foi feito para ser uma bênção. Irmãos, é assim, ó, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se você é um irmão que está sendo acharcado pelo diabo, as pessoas estão te criticando, as pessoas estão vindo atrás de ti, não te preocupa, porque se dá fruto. É porque você é bênção. Porque árvore que não dá fruto, a gente faz o quê? Corta. Mas árvore que está dando fruto, o que, é que os caras fazem? Jogam pedra, reclamam, fazem mal, não sei o quê. É porque você está no caminho certo. Continua, avalie a sua vida, veja se nessa reclamação há uma coisa justa no que estão falando. Se não, continue na sua jornada. Por quê? Porque o primeiro item é você fazer tarefas, é você ser produtivo. O segundo item que falei a vocês é você criar processos e definir ali as etapas como uma espécie de metodologia. Para a infância, nós chamamos de rotina. A gente pega o bebezinho e cria uma rotina. Ele vai se sentir mais calmo, ele vai saber que depois da janta vai vir, ou antes vai vir o banho, depois vai vir a janta, depois você tem ali o momento de escovar os dentes, depois de escovar os dentes você vai para o quarto, você vai fazer o culto, depois que faz o culto, você senta com o menino, depois do culto, vamos ajoelhar, vamos fazer a oração, depois da oração, vocês vão no banheiro fazer o xixi, beber sua água e você agora vai para a cama. Já está já tudo desligado, já está tudo preparado para isso. Por quê? Porque nós criamos uma rotina, é a nomenclatura que nós damos para essa fase de criança. Mas para você, nós estamos falando que é para dar fruto. E como dar fruto, pastor? Criando pessoas, processos e produtos. Para isso, você tem que ter uma produtividade adequada e você tem que ter um processo definido. Quer você ter vitória, quer você dar frutos, então não esqueça do sermão de hoje. E eu estou particionando esse sermão em 3 momentos, né? Escolheu para dar frutos, ele chamou você pelo nome e ele nomeou você para dar frutos permanentes. Por quê? Porque eu quero que você chegue a uma renda eterna. Eu não quero só que você chegue a ter frutos terrenos, mas eu quero levar você nessa caminhada e falando sobre esses aspectos técnicos aqui, para que você tenha uma renda eterna, para que você chegue a ter frutos eternos. Quer você ter esses frutos eternos?
Quer você ser abençoado, quer você não só ter frutos terrenos, porque esses também são bons, mas você ter frutos maiores, frutos eternos, então você precisa acompanhar essa série que nós estamos fazendo aqui no Go Six. Se você assim fizer, certamente Deus se levantará por você. Tem uma irmã que falou aqui, sim, eu quero, em nome de Jesus, eu quero ter esses frutos. Você quer ter esse fruto? Então, participe conosco dessa oração. A irmã Suelen estará orando. E enquanto essa serva do Senhor estiver orando, eu quero que você diga a Deus, eu quero ter frutos, eu quero dar frutos, eu quero plantar mais, eu quero me aprimorar mais para ser uma bênção para mim, para minha família e para o teu reino, Senhor. Ouça essa oração da serva de Deus e certamente você, ao fazer essas declarações de bênção sobre sua vida, você será ricamente abençoado a partir do dia de hoje. Acredite pela fé na palavra de hoje e o Senhor se levantará por você. Vamos orar. Irmã Suelen estará orando. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigada por estarmos aqui diante da tua presença. Obrigada, Senhor, que depois de tantas sextas-feiras eu voltei. Senhor, que linda essa mensagem. Te damos honras e glórias, Senhor, por isso. E realmente, Senhor, eu tenho pensado muito nisso. Como as nossas vidas têm que ser mais organizadas, como certas coisas têm que ser prioridade, se quisermos, Senhor, crescer em alguma área das nossas vidas. Mas realmente, se alguma coisa está bagunçada, tudo mais está bagunçado. Senhor, organiza, nos ajude, Senhor, a sermos mais organizados com o nosso tempo, principalmente, Senhor, com o teu tempo. Que o Senhor seja prioridade, Senhor, na nossa vida. Que possamos, Senhor, tê-lo como o primeiro em nossa vida todos os dias, para que todas as outras coisas, Senhor, venham ser acrescentadas de acordo com a tua vontade. Senhor, por favor, o Senhor conhece os sonhos do nosso coração, também os problemas que passamos, e talvez muitos deles, Senhor, são pelo fato de não sermos organizados. Coloque, Senhor, essa vontade, Senhor, de realmente organizar a nossa vida. Qualquer coisa, Senhor, que esteja desorganizada em nossa vida, seja às vezes até a saúde, que às vezes alguém não toma conta, que o Senhor coloque esse interesse para que também a vida possa mudar. Senhor, eu te peço nesta manhã, Senhor, que o Senhor me batize com a presença do teu Santo Espírito. Eu peço também o mesmo pelos irmãos que estão aqui. Senhor, por favor, que o Senhor possa transformar a minha vida e a vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Senhor, eu também peço pela salvação da minha família, do meu esposo, do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Que o Senhor possa salvar eles, Senhor. Assim também como salvar a minha vida. Senhor, eu venho te pedir também pela vida de cada irmão aqui. O Senhor conhece as necessidades de cada irmão que está aqui hoje. Sabe das frustrações. Também conhece, Senhor, os problemas, também os sonhos. Senhor, venha estar com a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Venha estar com seus familiares. Principalmente, Senhor, aqueles que se distanciaram de Ti. Senhor, algumas das pessoas, para nós, parece até ser impossível voltar para os Teus braços. Mas nós sabemos, Senhor, que nada é impossível para Ti, que só o Senhor sonda os corações. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar na vida dos nossos familiares que precisam voltar para Ti, Senhor. Senhor, eu te peço também, de uma forma muito especial, que o Senhor venha estar com os familiares daquelas 5 pessoas que perderam sua vida, Senhor, naquela expedição, Senhor, indo pro Titanic.
Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das famílias. Eu não consigo imaginar, Senhor, o que eles devem estar passando. E, Senhor, ajude-nos, Senhor, a colocar em perspectiva que, às vezes, Senhor, qualquer coisa que fomos fazer será a nossa última vez, que teremos, às vezes, só aquele momento, porque nada é seguro, Senhor. Que nós possamos estar preparados, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Nós não sabemos, Senhor, se aquelas 5 pessoas que estavam ali estavam preparadas, ou se estavam, Senhor. Mas, Senhor, eu tenho pensado muito nisso, que qualquer coisa, Senhor, pode acontecer conosco em qualquer momento. E se não estivermos preparados, não sabemos, Senhor, não poderemos, com certeza, ir para o céu. Coloque, Senhor, em nossa vida, essa vontade de colocar o Senhor em primeiro lugar, ter essa ordem, essa organização, como o pastor Anderson falou, para que, Senhor, a nossa, pelo menos, Senhor, se toda a vida estiver desorganizada, mas pelo menos se a nossa vida contigo estiver organizada, sabemos, Senhor, que tudo mais será colocado em ordem. Mas que o Senhor venha estar com aqueles familiares e esteja conosco também, Senhor, para que nós não venhamos perecer. Senhor, abençoe a Rose, que está no Brasil, cuidando dela, de cada detalhe da sua vida. Senhor, abençoe também, de uma forma muito especial, o pastor Anderson e a sua esposa Débora, que estão passando por esse momento de luto, principalmente a Débora, Senhor. Senhor, eu não consigo imaginar perder a dor, qual é a dor de perder um pai. Mas só o Senhor sabe o que está passando no coração da irmã Débora. E dê aquele abraço, Senhor, aquele conforto que somente o Senhor pode dar. Senhor, eu também te peço, mais uma vez, pela vida também do pastor Anderson, e dos seus planos, e das suas igrejas, e que ele venha a ser, que ele continue sendo esse instrumento teu para a tua obra, nos ajudando, Senhor, na nossa caminhada espiritual. Senhor, eu te peço mais uma vez, por todos os pedidos que foram mencionados no começo da oração. Há pessoas aqui, às vezes, Senhor, que somente o Senhor conhece os pedidos, que o Senhor venha visitar, Senhor, cada um dos irmãos que tem os seus pedidos aqui, e que o Senhor possa derramar uma bênção especial na vida de cada um de nós, Senhor, e que mais do que isso, que possamos estar preparados para aquele grande dia, e que nós possamos ser instrumentos teus todos os dias, Senhor, de nossas vidas. É o que eu te peço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua bênção esteja sobre a irmã Suelen, que orou agora. Que tua graça, Senhor, esteja sendo derramada sobre ela. Ficamos felizes, Senhor, porque a irmã está de volta, voltou ao país e está aqui conosco. Que teu Santo Espírito esteja a guiar sempre a vida dela, o seu esposo, suas atividades no curso, para que ela possa, Senhor, estar plena em todos os ambientes. Abençoe também a vida do irmão Jackson, que orou no começo. O Senhor nos sonda e nos conhece, sabe bem as tribulações que enfrentamos. E por isso pedimos a Ti que Tua bênção seja derramada sobre o Teu servo. Que o Senhor vá ao encontro também dele, como ele agradeceu aqui pela esposa. Vá ao encontro dele, Senhor, das pessoas a quem ele ama. E que também Tua graça seja derramada sobre essas pessoas, por causa da vida do irmão Jackson. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe mais uma vez, como temos orado nos outros dias, pela recuperação da irmã Rose. Nos sentimos felizes em tê-la novamente aqui em nosso meio. Que Teu Santo Espírito esteja sobre ela, abençoando e guiando a ela, Senhor, nessa recuperação de sua cirurgia. Colocamos também em Tuas mãos os demais irmãos aqui do Gol Six.
Sabemos que muitos deles, Senhor, estão precisando resolver algumas causas na sua vida. Sabemos que muitos deles estão precisando resolver alguns problemas e ter algumas soluções. Conceda aos teus servos a tua bênção. Por isso, em tuas mãos oramos e entregamos esse Gol Six a ti, Senhor, pedindo que esse grupo maravilhoso que aqui está seja ricamente abençoado por ter a tua presença. E a cada manhã estamos aqui nessa caminhada pedindo a ti mais do teu Espírito sobre nós, porque não queremos somente a solução dos nossos problemas, mas queremos subir mais um patamar na vida, mais um degrau, Senhor. E julgamos que o maior degrau é ter a tua presença, ter o teu Espírito sobre nós. Por isso, nós clamamos o teu Espírito sobre nossa vida. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa vida em tuas mãos. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.